uma condição cada vez melhor em nossa vida, uma condição espiritual, consciencial, que possamos encontrar tudo aquilo que buscamos, que possamos sempre sair daqui melhores do que chegamos. Esse é o objetivo do nosso Instituto, é isso que nos move, é a alegria de fazer parte dessa seara voltada para a caridade, para o bem, onde todos aqui são sempre muito bem recebidos, têm todos o mesmo valor. Nós vamos dar início, então, com a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Instituto que é de todos, para todos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. O dia hoje é um dia voltado para tratamentos. Nós temos palestra, temos tratamento espiritual lá em cima. E a casa oferece, além disso, ela oferece cursos. Tem um curso que é aberto ao público, não precisa se matricular, nem precisa. Está sempre de perto, começa às 8 horas, que por acaso é o curso que eu ministro aqui, onde a gente trata sempre de um assunto distinto, todas as terças-feiras. São todos sempre muito bem-vindos. Tem algum recado, Célia? Tem. Boa noite. Tá escuro aí no fundo, não está funcionando a lâmpada? Deixa. Tá bom? Quando até passa, já fica no escurinho já. É sobre as massagens, sobre as terapias, né, que a gente vai ter aqui no final do mês, sábado. Sábado, período da tarde. Então, tem algumas que ainda tem a vaga. Seria aquela massagem da cadeira, que chama Quick Massagem, e a massagem nos pés. O reiki já foi preenchido. A gente vai ter reiki no mês que vem aqui também. Então, quem quiser participar, a gente pede 4 litros de leite, tá? Depois eu vou deixar esse cartaz lá em cima. Aí agenda o horário lá com a Silvinha, vou deixar as cidadanias lá. Esse leite ele vai ser direcionado para as famílias que a gente ajuda aqui, tá? É bem legal esse trabalho. Esse pessoal vem, o trabalho é totalmente voluntário. Agradecer as doações do bazar, pedir que vocês continuem trazendo para nós. Falar do trabalho das marmitas, quem quiser fazer parte desse trabalho. Também deixar o nome na recepção, sempre aos domingos, das 10 às 15 horas. Aí, quem se interessar, a Malu e o Cláudio entram em contato e explicam direitinho o feito do trabalho. Então, é isso. As tentações de Jesus no deserto. Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Foi tentado durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. E depois disso sentiu fome. Aqui está diabo, mas depois o Paulo vai fazer uma... O Espírito pregou. Disse então a Jesus: se és filhos de Deus, não só de pão vive o homem.
O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: E eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Respondeu Jesus: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui lá embaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenou a teu respeito que tem com cuidado. E mais ainda, ele te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar oportuno. É isso aí. As tentações de Cristo. O que significa? Por que Cristo teve que ser tentado? Ele já não era o Espírito perfeito? Não é isso que ensinam por aí? Que Jesus já era. Ora, você vai tentar Deus para quê? Se ele já é Deus, se ele já é um Espírito perfeito. Então, a gente começa a perceber que não é bem assim. Que Jesus foi um grande missionário, um espírito evoluído. E, como todo mundo, ele teve que ser provado. Ele teve que ser preparado para a missão dele. Teve que vencer o mundo. Enfrentar essas tentações significa vencer o mundo. Em João 1,17, ele disse: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ele se coloca como exemplo de alguém que venceu o mundo. E o que é vencer esse mundo? Isso não foi só com Jesus, não, viu, gente? Não foi só Jesus que teve que enfrentar essas tentações do demônio. Outros grandes iluminados por histórias parecidas. Lembrar que Jesus é conhecido por 1/3 da humanidade. 1/3, 2/3 sequer conhecem. Muitos conhecem Buda, muitos conhecem Krishna e outros deuses, e Maomé, e assim por diante. Então, existe sempre um avatar para as grandes tradições religiosas que estão, assim, conduzindo a religiosidade dos povos. No caso de Buda, por exemplo, a história de Buda é muito parecida com a de Jesus em vários aspectos. Buda, uma vida mundana, uma vida de humano mesmo. Ele teve que transcender a condição humana. E isso passou por um processo de absolutas renúncias. Ele teve que renunciar a muita coisa. Começou renunciando à riqueza, ele era um príncipe. O poder, o luxo, o conforto, ele tinha mulher, tinha filhos. As mulheres que quisesse, porque afinal ele era príncipe. E vivia uma vida de prazer, fechado dentro de um castelo. Ele teve que renunciar a tudo isso. E quando ele se colocou em meditação, que ele ficou 4 anos meditando, ele teve que enfrentar, igual Jesus, as tentações do demônio. No caso de Buda, de Mara, o demônio. Mara que enviou as suas 3 filhas, que é a vaidade, a luxúria e o poder. As 3 filhas de Mara. Então, percebam que essas... E o que faziam as filhas de Mara? Tentavam o tempo todo Buda para dissuadi-lo, para que ele não renunciasse o mundo,
para que ele não abrisse mão de tudo que o mundo pode oferecer. E ele diz, assista o filme de Bernardo Bertolucci, O Pequeno Buda. Conta essa história com perfeição, que foi extraído do próprio Evangelho de Buda. O que aconteceu com Jesus? Jesus foi batizado, desceu a pomba, o Espírito Santo, que representava o Espírito Santo, dizendo, esse é meu filho dileto, e assim por diante. E depois ele foi conduzido para o deserto. E 30 dias no deserto sem comer absolutamente. Então, a primeira tentação que ele teve que enfrentar, a tentação relacionada ao corpo. Aquilo que a gente tem grande dificuldade de renunciar, não é verdade? Uma boa mesa, coisas, a gente extrai muito prazer, né? Na verdade, a gente tem dificuldade para sair assim. Tudo, É tudo que é da carne. Tudo que é da carne a gente adora. Então, essa primeira tentação mostra que Jesus, através desse jejum, desses 40 dias, e dizer depois na cara do diabo, quando ele falou assim, olha, você não está com fome? Pegue essas pedras e transforma em pão e come. Ele disse, nem só de pão vive o homem. Essa frase, inclusive, do Deuteronômio, ele é estudioso, afinal ele era mestre. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Isso para o demônio. Então ele venceu a primeira, que é a tentação, justamente, que está relacionada a essa questão física. Vejam, gente, quando você fica doente, quando você é internado, qual a primeira coisa que os médicos fazem com você? Suspende a alimentação e coloca você no soro. Não é isso? Você fica sem comer, só hidratado no soro. E esse ficar sem comer faz com que o próprio organismo se cure. É uma estratégia poderosa para a gente recuperar a saúde. E é muito difícil fazer jejum, porque implica em você anunciar tudo isso. Esse apego que você tem ao corpo, à carne, à comida, ao desconforto. A gente não consegue se livrar do... A gente começa a passar mal, ter dor de cabeça, não consegue... Não é verdade? Porque o organismo reclama, é óbvio. Mas depois de um certo tempo, você não sente falta nenhuma. Até porque todos os alimentos, a gente sabe disso. Pois bem, ele venceu essa primeira tentação. Aí veio a segunda. A segunda, o demônio levou ele assim, mostrou para ele todo mundo. E disse, olha, tudo isso, se prostrares diante de mim e me adorares. O que representa? O demônio representa o quê? Esse diabo representa o quê? O mundo. Então, ele sofreu uma tentação duríssima, que é a tentação do poder. Nós queremos do que dinheiro, muito mais do que conforto, muito mais do que sexo, muito mais do que qualquer coisa, a gente quer poder. Sabiam disso? Um dos alunos de Freud, o Alfred Adler, ele rompeu com Freud porque ele não concordava que o principal para o ser humano era o sexo, era a libido. Não, ele dizia, não, mestre, o principal é o poder. É o que as pessoas mais querem. E ele estava certo. Porque quando você tem poder, você tem tudo. E esse diabo ofereceu todos os reinos do mundo. O problema é teu. É só você prostrado, se prostrar e me adorar. Ele disse não. Ele usou uma outra frase do Deuteronômio, que eu não me lembro, é mais ou menos isso, que só vou prestar atenção a um Deus. A esse Deus único que me trouxe aqui. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
né? Em outro momento ele disse isso. Aquele que ele chamava de Pai. E que isso é lógico, é uma linguagem mitológica, porque é necessária para o nosso estágio, para a nossa condição de entender as coisas. Mas isso está sendo desconstruído, essa visão mitológica, cada dia que passa, ela está sendo desconstruída. Que esse Espírito Santo e essa pessoa com quem ele conversou o tempo todo, na verdade, era ele mesmo, o superior. Aquela voz interior que conduz a gente para o caminho certo, para o caminho da luz. E todos nós temos isso. Quando ele diz, sois deuses, o que eu faço, vocês também farão, é porque ele sabe que dentro de cada um de nós existe uma essência divina, um eu superior, um eu que está conectado com o cosmos, que é universal, que é divino, que é Deus em nós. Mas isso é uma outra discussão, é uma outra forma de pensar que eu não quero me aprofundar, mas esse Deus levou ele. E é a esse Deus que ele prestava todas as reverências e não ia abrir mão desse Deus para adorar os deuses, o Deus Mamon, o Deus do mundo, o Deus do poder, do dinheiro, da riqueza, dessas coisas transitórias, impermanentes, fúteis, dessas coisas que a gente não consegue levar quando sai daqui, dessas coisas que só nos prendem cada vez mais na instância ilusória da existência. E nos distanciamos cada vez mais da realidade quando escolhemos abraçar esse apego, esse apreço por aquilo que é impermanente, por aquilo que são informações, né? Quântico qualquer aí, porque é isso que representa o mundo. O que não morre, o que é eterno, é aquilo que existe, já existe, e é aquilo que você tem que buscar. É aquilo que você tem que desenvolver. É daquilo que você precisa se aproximar. É para ele que você deve prestar, portanto, essa reverência. E depois levou ele para o pináculo, mais alto, né, de um templo. E olhando lá para baixo, como se estivesse num prédio de 50 andares, disse, pula daqui então, que se você é tão poderoso assim, os teus anjos virão te salvar, virão te socorrer. E ele disse outra vez, usando palavras, né, ensinamentos do Deuteronômio, não tentarás a Senhor teu Deus. O que ele quis dizer com isso? Por que isso foi necessário? Porque ele foi confrontado diante de uma outra tentação, que é a tentação da vaidade. Ele está duvidando de mim, ele acha que eu não posso sobreviver se eu pular daqui, que os anjos não vão me salvar, que é isso. Ele poderia muito bem usar essa argumentação, ele poderia muito bem, né, entrar nessa armadilha do diabo, mas ele disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. E é óbvio, o diabo se afastou. Diabo vem do latim diavolo, significa aquele que divide. Aquele que divide o quê? Porque nós somos indivíduos, nós não temos divisão. Cada um de nós é um indivíduo, não é isso? Mas quando nós nos dividimos? Quando nós deixamos de ser indivíduos e nos transformamos em personagens, em personalidades. Ou existe um eu aqui, que é indivíduo, e um outro que é o personagem que você cria para viver no mundo, né? Uma máscara que você passa a usar, aquilo que Jung chamava de persona. Vocês não sabem quem eu sou. Vocês só conhecem aquilo que eu apresento para vocês. Da mesma forma, eu não conheço nenhum de vocês. Eu conheço aquilo que vocês apresentam para mim, porque esse é um campo, como dizia Schopenhauer, de representação. O mundo é vontade e representação. A gente vive um teatro, onde a gente está cumprindo um papel. A gente não é quem a gente não assume quem somos. A gente precisa estar corresponder às expectativas do mundo, do outro, do meio que a gente vive. A gente tem que viver essa vida falsa. A gente tem que viver na hipocrisia, porque a gente está apegado a um personagem.
A gente perdeu a conexão com o indivíduo que existe aqui, com esse eu real, verdadeiro. Então, a gente vive uma vida falsa. E não é eu, somos todos nós. Infelizmente, o processo de evolução passa pela destruição dessa máscara, da persona, desse personagem. Quando Jesus dizia, aquele que tentar salvar essa vida, irá perdê-la. Aquele que perder essa vida, será salvo. Essas palavras ele queria dizer o quê? Que vida é essa que a gente precisa perder? Justamente a vida desse personagem, a personalidade, o falso eu, o ego. Deem vocês o nome que vocês quiserem, mas ele é um construto mental que reúne todas as nossas crenças, conceitos, convicções, tudo aquilo que a gente aprende, que nos ensinaram, tudo aquilo que a gente julga que é certo, que é coerente, tudo aquilo que a gente aplica na nossa missão de vida. A gente está muito mais identificado com esse falso eu do que aquele que renunciou a tudo isso, aquele que já se livrou de tudo isso. Aquele que conseguiu subir esse degrau, que conseguiu enfrentar o demônio, que conseguiu enfrentar Mara, as suas 3 filhas, conseguiu enfrentar as tentações desse demônio. É isso. Isso que aconteceu com Jesus, acontece e vai acontecer com cada um de nós. Nós vamos ser convidados a enfrentar tudo aquilo a que nós nos apegamos, a que nós temos apego. Porque não existe transcendência desse mundo, evolução para um mundo melhor, se a gente continuar apegado a ele. Para a gente merecer estar num mundo maior, num mundo melhor, numa condição melhor, a gente tem que se livrar do apego que a gente tem a esse mundo. Esse é o problema. A gente sonha com coisas boas, mas não quer largar essa porcaria que a gente se agarrou aqui. A gente morre abraçado com essa porcaria e volta para cá, porque está identificado com isso. Então, o processo de evolução é um processo de renúncia. Essa é a virtude principal que precisa ser desenvolvida. Não há evolução sem renúncia. Não é o tio Paulo aqui que está falando para vocês. Isso já foi dito por Lao Tse, por Jesus Cristo, por Buda, por Shankara, por todos os grandes iluminados que já pisaram. Eles dizem a mesma coisa. O discurso é um só. É o discurso de você, do amor e da renúncia. São as duas coisas que a gente tem que ter interesse, que buscar. Tudo aquilo que você renuncia, tudo aquilo que você perde, tudo aquilo que você se desinteressa, tudo aquilo que você solta, que você larga, te liberta. Todo o processo de libertação passa por esse soltar, por esse desapegar-se. Desapegar do quê? Das coisas? Não. Desapegar de pessoas, de coisas, de conceitos, de crenças, de verdades, de padrões, de modelos, de doutrinas, de tudo que te disseram. Você vai se desapegando. Não tem mais nenhum interesse por isso. Isso não representa mais nada. Os tratamentos que a gente faz de psicometria aqui é isso. É fazer a pessoa se desinteressar do passado, do ódio que ela traz, do medo que está preso ali, das informações que ela traz do inconsciente, sabe? Da infância, dos abusos que sofreu, das traições, de coisas que estão carregadas de combustíveis emocionais, das quais ela não quer se livrar. Ela fica engavetando aquilo apodrecendo dentro dela, trazendo doença, destruindo a pessoa, ela está agarrada com aquilo. Então, gente, é desapego num sentido amplo, no sentido de tudo que não presta dentro e fora de você. Desapego do outro. O outro não é responsável pela tua felicidade, não. Isso é uma responsabilidade tua. Você não tem que colocar isso nos ombros dele. O outro não tem que se comportar de uma forma que seja adequada para você, para que você seja feliz, para que fique confortável. O outro é o outro, ele tem todo o direito de ser como ele é, do jeito que ele quiser ser. Seja ele teu irmão, tua mulher, teu marido, teu filho, teu tudo. E não é teu, porque nada disso é teu.
É entender e soltar. Somos todos irmãos no caminho de um processo de evolução, onde cada um está aprendendo uma coisa, cada um tem demandas internas específicas, passa por experiências distintas, porque cada um precisa desenvolver determinadas coisas. Eu passo por coisas que não tem nada a ver com o que o Fábio passa, porque o Fábio tem outras demandas, tem outras coisas que ele precisa desenvolver que talvez eu não precise. Eu preciso desenvolver determinadas coisas que talvez ele não precise. Então, eu vivo experiências, sou encaminhado para conviver com determinadas pessoas, trabalhar em determinados lugares, conviver em determinados grupos, justamente por força do universo, para que possa eclodir dentro de mim tudo aquilo que precisa ser trabalhado. Nós estamos aqui conduzidos por Deus. Deus é que conduz as nossas vidas. Aceita que dói menos. Não se revolte. Pare de lutar. Pare de achar que as coisas estão erradas. Para de pensar que Deus errou contigo. Não. Ele não erra com ninguém. Ele ama todos. A todos. Indistintamente. Então, cada um passa por aquilo que precisa passar, porque faz parte do processo de cada um. Tá certo, gente? Vamos respirando profundamente. Vamos agradecer a cúpula espiritual da casa, que muito antes de que chegarmos já estavam no local fazendo toda a preparação. Nossos mentores, guias espirituais, que nos acompanham, nos aconselham, nos instruem, para sempre irmos adiante. Vamos pedir que eles façam, os mentores da casa, uma última varredura no prédio, permitindo que aqui só adentre os que forem convidados. Vamos agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade de mais um dia, pela nossa família, pelo nosso alimento, pela nossa saúde. Agradecer pelos nossos pais terrenos que permitiram a nossa chegada nesse plano, pelo ar que respiramos neste momento. E vamos agradecer todos os irmãos espirituais que se fazem aqui presente, atuando no caso de cada um aqui presente. E com esse sentimento de gratidão, nós vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, cada um da sua forma, do seu jeito. E vamos pensar no planeta, emitindo as nossas melhores energias, melhores intenções em prol de todo o planeta. Principalmente os povos que estão passando por guerras, conflitos. Vamos mentalizar agora o nosso lar, pedindo aos espíritos superiores que enviem as melhores energias para este local. Que todos que ali estão recebam essa energia. Que porventura, irmãos que não estiverem bem, sejam encaminhados para tratamento, espiritualmente falando. Vamos agora pensar naquelas pessoas, trazer à nossa mente a figura delas, enviando as melhores energias, encarnadas ou desencarnadas.
Vamos agora mentalizar algum hospital que veio à mente de vocês para que essa energia seja direcionada a este local, beneficiando a todos ali. Escola, casas de repouso, orfanatos, penitenciárias. Vamos agora nos deslocando até o local que nós trabalhamos. Vamos pedindo licença para fazermos um trabalho neste local com a luz violeta, pedindo que toda energia contrária seja transmutada. Que as melhores energias adentrem, beneficiando a todos que ali trabalham conosco. Vamos enviar essas energias para as pessoas que estão morando nas ruas neste momento. Aquelas também que têm a pretensão de estar abreviando a própria vida. Vamos enviar também essas energias para todos os trabalhadores de todas as esferas do globo, as colônias espirituais, pronto-socorros, para todos os trabalhadores do além. E agora, vamos emanar essas energias para todos os trabalhadores desta casa, encarnados ou desencarnados. E agora nós vamos centralizar aqui no salão e entregá-lo a cargo da espiritualidade aqui presente, para que levem onde houver maiores necessidades. Paulo irá agora fazer o passe à distância. Vamos levar o pensamento até o Mestre Jesus para recebermos um passe espiritual. Graças a Deus. Só antes de fazer a prece de encerramento, vou pedir para vocês terem bastante vindo para cá com paciência, porque está aumentando muito o número de assistidos. Então, a gente pede que vocês procurem ficar o mais calmo possível, todos serão atendidos. Pensar também que todas as pessoas que estão trabalhando lá em cima deixaram seus lares, suas famílias, seus afazeres e estão aqui fazendo um trabalho voluntário com o maior carinho. Então, a gente tem o maior amor em atender, mas assim, a ansiedade, às vezes, aqui do lado de fora pode atrapalhar um pouco o andamento dos trabalhos. Então, venham preparados. É uma vez na semana, são algumas horas, mas que para o benefício de vocês mesmos. E assim, gostaria de encerrar esta primeira parte com o Salmo 23, que diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva minha alma para as águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos